Bom dia para quem eu não falei bom dia ainda. Creio que para a maioria eu ainda não pude falar bom dia. Essa última música é fantástica, não é? Eu não tenho habilidade musical. Eu sou daqueles que agarram uma nota no começo da música e fica pendurado nela até o final. Mas uma delas eu acerto sempre, né? Então, um pouco de exagero, mas essa frase, eu sou quem dizes que eu sou, eu creio que é uma das coisas mais fundamentais quando nós pensamos em vida, não só em casamento. E fundamental porque nós precisamos de um referencial de verdade. Porque o mundo fala muito ao nosso redor, não fala? E o nosso coração fala muito. E não vamos esquecer, o diabo também está o tempo todo falando conosco. E ele está dizendo, tu não presta, tu não é, tu não serve, não tem mais jeito. Nós precisamos ter um padrão que defina para nós o que é a verdade. Um padrão que diz quem nós realmente somos. E nós somos quem Deus diz que nós somos. Então, na hora que ficar confuso, volta para quem Deus diz que nós somos. Nós tratamos ontem rapidamente sobre as fases do casamento. E foi meio rápido, meio corrido. No final, eu também queria ouvir mais uma música do Baruch, mas tudo bem. Mas eu quero mostrar para vocês algo que eu acho que é fundamental nesse momento, por causa de alguns comentários que eu ouvi. E foi uma pesquisa que eu encontrei que diz assim, ó. Estudos comprovam que a mão do homem pode cair se ele lavar a louça. Eu quero dizer que essa é uma pesquisa que demorou anos para ser... Aí tem gente dizendo, a minha mão está meio fraca já. Se você olhar com atenção, o rapaz é jovem, mas a mão dele já está meio ressequida aqui. Eu estou achando que daqui a pouco cai. Gente, isso aqui é uma pesquisa muito séria. Eu levei uns 10 minutos para escrever. Não, quer dizer, foi difícil achá-la. E eu ainda fiz mais uma bobagem ontem. Eu falei que é pecado o homem lavar a louça. Isso não é verdade, não é pecado. Pecado é a mulher fazer o homem lavar a louça. Aí é pecado. Que bobagem. Gente, vamos falar de coisa séria. Eu lavo muita louça. Continuo não gostando, mas aí não tem jeito, né? Que bom que a gente tem louça para lavar, porque teve comida, pelo menos, né? Eu queria, falando sério, entrar na questão primeiro de um soneto muito famoso de Vinícius de Moraes, você já deve ter ouvido, soneto de fidelidade. Vinícius de Moraes, como poeta imbatível, ele diz assim, de tudo ao meu amor serei atento antes, e com tal zelo, e sempre tanto, que mesmo em face do maior encanto, dele se cante mais o meu pensamento. Quero vivê-lo em cada vão momento. Em seu louvor hei de espalhar meu canto, e rir meu riso, e derramar meu pranto, ao seu pesar ou ao seu contentamento. E assim, enquanto mais tarde me procure, quem sabe a morte, a angústia de quem vive, quem sabe a solidão, o fim de quem ama, eu possa lhe dizer do amor que tive, que não seja imortal posto que é chama, mas que seja infinito enquanto dure. Bonito, né? Mas o que ele quer dizer com essa última frase? Que não seja imortal, posto que é chama, mas que seja infinito enquanto dure. Eu não discuto a poesia, porque realmente é bonito, né? Você deve ter ouvido isso em vários lugares. Isso traz a questão fundamental da durabilidade do casamento. E ele fala, mudando um pouco as palavras, e de novo com maestria, com uma arte incrível, e diz assim, puxa vida, nós estamos fora do ar ali, né? O pessoal tem que mais crer. É pela fé, vocês estão lendo alguma coisa aqui, né? Ele transforma o significado da palavra infinito. Infinito significa que não tem fim, mas ele transforma infinito em intenso, em passional, em alguma outra coisa. E por que eu trago à tona isso? Porque é tão comum nós ouvirmos vozes de Deus,
Puxa, ainda bem que tem alguém que sabe o que está fazendo. Em geral, não sou eu. Nessa parte aqui, nunca sou eu. Nós ouvimos muitas vozes no dia a dia, e uma delas é essa que diz que esse negócio de casamento durar a vida inteira é loucura. Minha esposa trabalhou como professora na cidade de Caxias do Sul vários anos, e ela me conta que, eu acho que numa equipe de uns 30 professores, tinham 2 ou 3 cujo casamento era o primeiro. As outras todas já tinham trocado de marido. E uma expressão que ela ouviu mais de uma vez, ela falou, não, eu sou casada com o mesmo homem, já fazem muitos anos, mais naquela época, mais de 20 anos. E uma das professoras disse, coitada. E não me conhecia, tá? Porque se me conhecesse, talvez tivesse alguma razão, mas não me conhecia. Foi no genérico que ela falou. Eu quero dizer que nós temos que distinguir aqui 3 vozes que estão sempre falando no nosso ouvido. Primeiro é a nossa própria voz, né? Das minhas emoções, dos meus sentimentos. Como eu falei, sou apaixonado e, às vezes, deixo de ser. Há um período da minha vida em que eu não estou curtindo. Aí eu preciso investir nesse sentido. Então, a minha voz, ela nem sempre é confiável. Pior que isso, é uma segunda voz que nós ouvimos, que eu vou chamar da voz do diabo. Seja por meio de pesquisas, de amigos, de parentes, de colegas de trabalho, mas é a voz do diabo, como essa. Casada há 20 anos, coitada. Por quê? Porque não, né, você tem que... E eu tenho ouvido, infelizmente, mesmo de pastores, para o meu escândalo pessoal, que dizem, não, gente, casamento é assim, quando acaba o amor, tem que trocar mesmo. Essa é a voz do diabo. E, por fim, nós ouvimos a voz de Deus, que fala de um compromisso que dura a vida inteira. O difícil para nós é distinguirmos essas 3 vozes, porque às vezes elas fazem uma mistura na cabeça e o diabo não fala assim, aqui é o diabo, vou te falar, nunca fala. Ele fala de uma maneira que faz todo o sentido. Ele é o pai da mentira. Se alguém sabe mentir, é ele. E mentir de uma maneira que convence a todos nós. Nós precisamos começar a exercitar, discernir as vozes. Algumas coisas que vêm à minha mente aqui, antes de entrarmos mais na nossa mensagem, sobre discernir as vozes que nós ouvimos. A voz do diabo, muitas vezes, gera culpa. A voz de Deus também gera culpa. Mas a diferença é que a voz do diabo te põe para baixo, te condena. Fala, tu não presta e é isso mesmo, acabou para ti. Melhor desistir de tudo, cair fora, muda de cidade, vai embora. A voz de Deus gera uma culpa e, ao mesmo tempo, ele dá esperança. Ele fala, você está errado, meu filho, mas tem um caminho para mudar. Se quando você ouve a voz, ela só te condena, não é a voz de Deus. Não é nem que ele, ao te condenar, esteja totalmente errado, mas ele pegou uma parte da verdade e fez virar uma mentira inteira. A voz de Deus, ela te dá ânimo, ela te dá esperança, ela te quebranta, mas ela não te destrói. A voz de Deus, ela te estimula, ela te encoraja, ela faz você respirar fundo e é difícil, mas vamos lá. A voz do diabo te põe para baixo. Primeiro, ela te promete um canto da sereia. Vai ser ótimo. E assim que acaba, diz, está vendo, tu não presta. Nós precisamos aprender a discernir as vozes. Cuidado com as vozes que você ouve. Muito cuidado. Nós começamos ontem falando que temos todo o tempo do mundo, e olhamos o nosso versículo básico, é Eclesiastes 3:11, que diz, ele fez tudo apropriado ao seu tempo, também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. O anseio pela eternidade. Mesmo assim, este não consegue compreender inteiramente o que ele faz. E a conclusão que eu cheguei a partir desse verso e de outros que eu estive olhando é, a vida é feita de fases, nós olhamos isso ontem, casamento é para a vida toda. Por isso que é tão importante a decisão, né? Volta e meia nós encontramos jovens que chegam naquela idade que ela morre de medo de ficar para a tia, e ele morre de medo de ficar encalhado. E aí, então, parte para um desespero de caiu na rede é peixe. Se você já pescou com rede, você sabe que não é só peixe que vem na rede.
Vem bota, vem tampa de privada, vem lata, vem... Estou brincando, pero não mútil, né? Vocês sabem do que eu estou dizendo. Né? A guria se encanta com o príncipe encantado, só que casa com o cavalo do príncipe, né? Então, é uma coisa doida. Casamento é para a vida toda. Hoje à noite nós vamos falar sobre vamos deixar um legado, e amanhã de manhã quero falar sobre a questão da jornada. E eu defini, então, da seguinte forma: casamento é composto de fases, casamento é para a vida toda, nós vamos deixar um legado, casamento é uma jornada. E eu quero começar, então, com uma pergunta muito simples. Amor acaba? Pensa bem, não responde, então... Não, esse cara é um apaixonado. Que bom. Amor acaba? A tua resposta te compromete. Amor acaba ou não acaba? Não? Estamos seguros? Alguns estão... Eu entendo, porque não, gente... Primeiro, a gente teria que definir o que é amor. Né? Porque o sentimento vem e vai. O sentimento vem e vai. Nós falamos sobre as estações do casamento hoje de manhã, e eu gosto muito dessa ilustração, porque a gente sempre tem a impressão de achar que inverno é morte. Mas inverno não é morte. Ele só faz parte desse ciclo. Então, há momentos no casamento... que o próprio Salomão diz, há momento de se ajuntar, há momento de se afastar. Há momentos em que tanto um quanto o outro precisam de uma distância. Não é distância 50 metros, tá? Mas ele precisa de um espaço, ele precisa saber quem ele é. Porque se eu não for inteiro, eu não posso ser um com a minha esposa. E eu já vi casamentos em que o cara é metade, a mulher é metade, aí eles tentam juntos fazer um e nunca dá certo. Por quê? Porque ele precisa dela para ser feliz. Ele precisa dela para ser completo. Eu sei que isso faz frase de amor muito boa. Mas a realidade, gente, é que se para ser feliz eu preciso da minha esposa, imagina o peso que ela tem que carregar. No caso, são quase 100 quilos. Né? Mas, gente, é um peso muito grande. Imagina eu falar, puxa, eu tenho que fazê-la feliz. Gente, eu tento, eu prometo que eu tento. Até lavar louça eu lavo, para vocês terem uma ideia do nível de sacrifício. Não dá. Por que não dá? Porque só Cristo Jesus consegue fazer isso. Ah, mas eu caso para fazê-la feliz. Sem dúvida, esse é o meu compromisso. Mas não está em mim o poder de fazer o outro feliz. Eu posso ajudar, eu posso investir, eu posso atrapalhar também, né, muito, mas o fato é, a pessoa só será feliz quando tiver esse encontro com Cristo. Eu não sei se alguém aqui nunca teve esse encontro com Cristo. Talvez você tenha vindo como convidado, não estou falando de você frequentar a igreja, mas eu quero afirmar definitivamente que em todo o nosso clima de romance, e você me completa, eu sou feliz em ti, tudo isso é verdade. Nós, unanimemente, acreditamos que existe um completar infinitamente maior que é na pessoa de Cristo. Nós vamos falar mais sobre isso. Abra comigo a sua Bíblia em 1 João, uma passagem que nós conhecemos bastante, 1 João 4, versos 7 e 8. Alguns de vocês já sabem até de cor. 1 João 4, 7 e 8, nós lemos assim: Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Quando alguém falar contigo que o amor acaba, você fala, cara, isso é complicado, porque a definição, nosso referencial de amor, não é a minha emoção. E aqui eu vou ser bem malvado, depois vocês briguem comigo, por favor. Não é a emoção da mulher também, porque vocês, mulheres, passam por todo aquele esquema do ciclo menstrual, o que inclui uma oscilação de hormônios, que eu não sou médico, não vou tentar explicar, mas a gente sabe como é que é. Tem dias que o dia é lindo, tem dias que o mundo é um horror. Né? Depende do humor de cada uma de vocês. Se amor dependesse de hormônio, a gente estava roubado. Ou então ia ter que andar com uma injeçãozinha em casa o tempo todo para... Né? Amor é muito mais que isso. O referencial de amor é o próprio Deus, que é imutável. É o mesmo ontem, hoje e para sempre.
Ele é amor. Não é que ele tem amor, não é só que ele ama, ele é amor. Então, quando nós falamos de amor, nós falamos de um referencial absoluto. E isso é importante porque hoje em dia, volta e meia, você tem ouvido e vai ouvir que todo amor é válido. E com isso eles incluem não só amor de homem e mulher, mas o amor de um homem por várias mulheres, de vários homens por uma mulher, essa bagunça toda. Como é que chama? É polimórfico, né? O amor polimórfico. O amor homossexual. Todo amor é válido. Gente, isso é mentira. Por que é mentira? Porque nós temos um padrão de amor que é Deus. E se Deus fala, isso aqui é abominação, Deus não pode falar, isso aqui é abominação, eu sou amor, mas esse amor é válido. Não é. Porque Ele é amor. O que não quer dizer que essas pessoas não tenham sentimentos e emoções. É claro que tem. Num caso muito extremo, e eu realmente não quero ofender ninguém, num caso muito extremo, tem pessoas que se apaixonam por seus animais. E, gente, você não vai negar o sentimento que ela tem pelo animal. Não estou falando romance, a não ser num caso muito doente, é claro. Mas existe sentimento. Agora, sentimento não define quem nós somos. Deus define quem nós somos. Eu lembro de uma palavra que Ana Paula e eu ouvimos de um homem que lutou por muitos anos com a homossexualidade. Muitos anos. E depois se libertou disso, hoje tem uma vida pura diante de Deus, casado, com filhos. E ele deu uma palestra para um grupo de mulheres, se eu não me engano, sobre isso. E aí, no final, alguém perguntou, você está liberto há vários anos, você ainda tem sentimentos de atração por homens? Que é uma pergunta boa, mas cruel, né? E ele parou, pensou e respondeu, eu ainda tenho. E aí a próxima frase dele, para mim, definiu. Ele falou, mas o que eu sinto não define quem eu sou. Gente, segurem essa frase. O que eu sinto não define quem eu sou. O que eu sinto é uma reação minha, muitas vezes determinada até por mudanças hormonais, mas ela é uma reação, ela não determina quem eu sou. O que não quer dizer que não é um problema, mas quer dizer que não é determinante. Deus é amor, por isso a gente pode dizer seguramente, amor não acaba. A gente pode perder conexão com o amor. A gente pode deixar esse amor no nosso a relação murchar. A gente pode levar uma relação a um nível insustentável. Mas o amor não acaba. Mais do que isso, nós conhecemos bastante o fato de que amor é fruto do Espírito. E o Espírito não é como qualquer outra entidade ou planta ou coisa assim, que dá o fruto hoje, não dá o fruto amanhã, dá um bom fruto hoje, amanhã o fruto fica péssimo. Amor como fruto do Espírito. Eu gostaria de propor a vocês que amor é um compromisso alimentado por toda uma vida de dedicação. Eu comentei isso ontem à noite, hoje de manhã o Alex comentou isso lá no nosso grupo, mas eu quero reforçar. No momento que você não sente amor pelo seu cônjuge, e vão haver momentos assim, respira fundo, fala, alguma coisa aconteceu com o meu sentimento, não com o meu amor. Eu quero investir nesse amor. E comece a realizar mais e mais atos de amor pela pessoa que é alvo do seu amor. Daniel, mas isso é hipocrisia. Não, não é hipocrisia. Por quê? Porque o que eu sinto não define quem eu sou. Eu amo Ana Paula, às vezes eu não sinto o que eu deveria sentir, mas eu continuo investindo. Para quê? Para que esse amor retorne. E o meu testemunho, gente, é que toda vez que eu faço isso, o sentimento vem atrás. Isso não só vale para os nossos casamentos, como vale para a nossa relação com Deus. Nós tivemos uma experiência muito triste na nossa vida. Como eu comentei rapidamente, nós temos 2 filhos naturais, 2 filhos adotivos. Antes do primeiro filho adotivo, nós recebemos um nenê, cuidamos dele por 3 meses, e a decisão judicial foi invertida e nós perdemos a criança. Para completar a situação, o processo ia demorar meses. E eu conversei com o oficial de justiça, ele falou, não se preocupa, isso aí vai demorar meses, o senhor não vai perder essa criança. Perdi. Mas então eu fui fazer uma viagem.
Era num tempo que não tinha celular, tá, gente? É uma coisa louca, vocês mais jovens nem acreditam nisso, mas não tinha. A gente usava telefone e tinha que ter um fio pendurado no telefone, uma coisa incrível. Então, eu fui para fora do país e, no domingo à noite, eu liguei para minha esposa, falei, escuta, tudo certo com o processo? Tudo certo. Aí eu viajei segunda-feira o dia inteiro, não tinha celular, lembra? Terça-feira de manhã eu cheguei e, do aeroporto, eu liguei para ela. Tudo certo? Ela falou, não. O juiz mudou a sentença ontem, na segunda-feira. Ontem à noite, a polícia veio pegar o nenê e levou embora. Eu tinha chegado com presentes, né, do exterior para o nenê. Eu queria queimar tudo. Eu sou o lado mais passional da família. Graças a Deus, minha esposa me segurou. Mas nós sentamos para tomar o café da manhã com as nossas duas filhas, uma de 6, uma de 5 anos, ou 5 e 4. E a nossa mais velha, Raquel, falou assim, pai, eu não sinto que Deus é bom. Era um café funeral, tá? Porque o neném tinha saído na noite anterior, eu não estava em casa, minha esposa acordou as meninas para falar tchau para o nenê. E começamos a tomar aquele café, aquela coisa assim horrorosa. E a minha filha solta essa pérola teológica, eu não sinto que Deus é bom. Aí, claro, passaram pela minha cabeça todas as explicações teológicas da Teodiceia e outras coisas assim. E eu falei, filha, eu também não sinto que Deus é bom, não. Porque não dava para sentir que Deus era bom naquela hora. Aí eu respirei fundo, eu falei, mas sabe, filha, a gente sabe que Deus é bom mesmo que a gente não sinta. Vamos fazer uma coisa agora, vamos lembrar de coisas que Deus fez por nós que provam que Ele é bom. Estou falando com uma criança de 5, 6 anos. O que Deus fez que mostra que Ele é bom? Nós passamos 15 minutos fazendo uma lista. Foi o momento de louvor mais intenso da nossa vida como família. Ontem à noite eu não cheguei nem perto. E foi fantástico ontem à noite. Porque a gente estava naquela luta. Eu não sinto que Deus é bom, mas Deus é bom. E tendo uma criança de 6 anos, foi assim, Deus nos deu um cachorrinho. Falei, é verdade, não resolve nada no meu coração. Mas para quem tem 6 anos, puxa, eu ganhei um cachorrinho, é verdade. E aí, nós conversamos. O que eu sinto não define quem eu sou. Falamos do casamento, do amor. E casamento acaba? Amor não acaba. E casamento? Coragem, gente, pode responder, não vai cair na prova. Acaba. Acaba. E aí você fala, mas Daniel, se o casamento não acaba, como é que o casamento acaba? Pois é. Abram comigo em Mateus 19. Eu quero ler dos versos, eu coloquei aqui de 9 a 7, mas eu vou ler de 3 a 9. Mateus 19, de 3 a 9. Alguns fariseus aproximaram-se de Jesus para pô-lo à prova e perguntaram-lhe, é permitido ao homem divorciar-se de sua mulher por qualquer motivo? Parar um pouquinho, naquela época haviam 2 escolas de fariseus, Hilel e Shammai, e um deles acreditava que você só podia divorciar-se da esposa por imoralidade sexual, como diz a lei de Moisés. O outro achava que qualquer coisa desagradável valia como motivo de divórcio. Ela engordou, ela queimou o arroz, ela me respondeu. E, curiosamente, naquela época, mulher não podia divorciar de homem, era só homem que podia divorciar da mulher. Por isso que esse é o contexto. Então, os fariseus chegam para colocar Jesus à prova. Vamos pegá-lo aqui, porque se ele falar qualquer coisa, aquele pessoal que diz só em imoralidade fala, não, está errado. Se ele falasse, e assim por diante. Verso 4, ele respondeu, vocês não leram que no princípio o Criador os fez homem e mulher? E disse, por essa razão o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Assim, eles já não são 2, mas uma só carne. Portanto, que Deus uniu, ninguém separe. Jesus era mestre de responder as perguntas dos fariseus de um jeito que ele não respondia. Escuta, pode divorciar por qualquer motivo? Ele fala, quem disse? A questão aqui é muito mais profunda, ele dá um passo atrás. Tanto que os fariseus perguntam no verso 7. Perguntaram eles, então por que Moisés mandou dar uma certidão de divórcio à mulher e mandá-la embora? Existe uma previsão na lei mosaica para isso? Jesus respondeu, Moisés permitiu que vocês se divorciassem de suas mulheres
por causa da dureza do coração de vocês, mas não foi assim desde o princípio. Eu lhes digo que todo aquele que se divorciar da sua mulher, exceto por imoralidade sexual, e se casar com outra mulher, estará cometendo adultério. É uma das expressões mais duras que nós temos de Jesus. Inclusive, nos outros evangelhos, não tem nem aquela cláusula, exceto por imoralidade sexual. Ele vai direto. Eu lhes digo que aquele que se divorciar de sua mulher e se casar com outra mulher estará cometendo adultério. Mas, obviamente, a humanidade procura as brechas, né? A gente quer saber como é que eu consigo driblar a lei. E ele fala, não foi assim desde o princípio. Não é esse o propósito de Deus. Na verdade, quando ele fala de dureza de coração, é a mesma coisa que outros pecados. Pode mentir? Alguém mente? Você já mentiu hoje? Não deu tempo ainda, Daniel, eu levantei cedo. Perfeito. Na verdade, essas coisas não refletem a vontade de Deus. Divórcio é contrário à vontade. Agora, eu estou falando isso, é óbvio. E com isso, gente, eu não quero constranger ninguém que tenha passado por um divórcio. Certamente não é meu propósito. O fato é, tragédias acontecem. Mas tragédias não podem ser a norma. Elas são exceção, por isso são chamadas de tragédias. Ninguém planeja a sua vida assim, vou fazer uma viagem para Gramado e na volta vou capotar o carro 3 vezes para experimentar se o airbag funciona. Um doido vai fazer uma coisa dessas. Isso é uma tragédia, isso é uma coisa que não pode acontecer. Eu vou ter 3 filhos, mas um deles vai falecer. Isso é uma tragédia. Agora acontece. Agora, o fato de acontecer não a torna normativa, a torna descritiva. E toda a minha palavra aqui vai ser contrária a isso, tá? Mas, de novo, eu não quero constranger quem passou por isso. Tem um amigo meu, muito preocupado com detalhes, que falou, Daniel, eu vou fazer um esforço para descrever todas as situações em que acontece divórcio, para a gente ter um manual na igreja. Para cada situação, a gente fala, olha, se acontecer isso, pode casar de novo, se não acontecer, não pode. Quando ele chegou a 29 situações, ele parou. E certamente 29 não cobre todas as situações. Cada caso é um caso. Essas são tragédias. Eu quero olhar com vocês uma passagem clássica sobre isso, que é no livro de Malaquias, capítulo 2, versos de 13 a 16. Eu quero que a gente aprenda aquilo que o Senhor tem para nos ensinar com respeito a divórcio e recasamento. Abra ali comigo, por favor, e vamos olhar verso por verso juntos. Eu vou ler tudo e depois nós vamos indo parte por parte. Há outra coisa que vocês fazem, diz o Senhor, enchem de lágrimas o altar do Senhor, choram e gemem porque Ele já não dá atenção às suas ofertas, nem as aceita com prazer. E vocês ainda perguntam, por quê? É porque o Senhor é testemunha entre você e a mulher da sua mocidade, pois você não cumpriu a sua promessa de fidelidade, embora ela fosse a sua companheira, a mulher do seu acordo matrimonial. Não foi o Senhor que os fez um? Em corpo e em espírito eles lhe pertencem. E por que um só? Porque ele desejava uma descendência consagrada. Portanto, tenham cuidado, ninguém seja infiel à mulher da sua mocidade. Eu odeio o divórcio, diz o Senhor, o Deus de Israel. E também odeio o homem que se cobre de violência como se cobre de roupas, diz o Senhor dos exércitos. Verso 13 fala da hipocrisia do povo. O povo se agarrava no altar, o povo chorava, o povo clamava. Eles tinham o que nós chamamos de uma ortodoxia ritual. Eles cumpriam todos os rituais. E, gente, se eu não me engano, são 615 mandamentos, tá? Sem falar daquelas ordens rituais de como é que tem que ser feito. Se você já fez a proposta de ler a Bíblia toda, eu espero que você faça, quando você passa ali em Levíticos, gente, aquilo é uma loucura. Ele descreve como é que é, depois que ele descreveu, ele começa tudo de novo, fala tudo de novo. Eu sei que tem gente que estuda isso, eu acho fantástico, mas eles tinham uma ortodoxia ritual, eles cumpriam bonitinho o papel, mas eles tinham uma rebeldia de coração.
O coração deles não estava com Deus. E eles achavam que, por cumprir uma ortodoxia ritual, Deus tinha que ouvi-los. Mas Deus retém a sua bênção. E aqui eu quero parar um pouquinho. Nós temos uma impressão, e infelizmente o ensino bíblico tem sido distorcido nos últimos anos, em muitos contextos, imagino que certamente não nas nossas igrejas, mas também acaba entrando, aquela ideia de que Deus é amor. Deus é amor, a Bíblia diz, nenhuma dúvida. Não é essa a distorção. Deus é amor, e é claro que toda vez que você falar a Deus, Ele está ali com você porque Ele te ama. É verdade e não é verdade. Você tem que fazer um movimento em direção a Deus. O filho pródigo foi embora, e quando ele estava lá no meio dos porcos, comendo comida de porco, não foi assim, vou voltar para o meu pai. E aí, plim, o pai dele apareceu, filho querido. Não, ele teve que largar aquilo, teve que caminhar de volta, teve que chegar diante do pai, para o pai acolhê-lo. Existe uma distorção que acontece em nossas igrejas, porque quando alguém se afasta de Deus, existe uma cobrança, pastor, vai atrás da ovelha, porque é uma ovelha que se separou e o pastor tem que ir atrás. Quantos pastores nós temos aqui? Levanta a mão. Os pastores, coragem, gente, não precisa, ninguém vai cobrar mais de vocês, não, pode ficar tranquilo, tá? Existe uma cobrança, uma expectativa, a pessoa se desviou, o pastor vai atrás, e é uma das nossas tarefas pastorais. Agora, olha comigo, em Lucas 15, primeira parábola é da ovelha perdida. Segunda parábola é da moeda perdida. Terceira parábola é do filho perdido. Quando a ovelha se perde, o pastor vai atrás. Quando a moeda se perde, a mulher vai atrás. Quando o filho se perde, o pai não vai atrás. Obviamente, o filho é mais valioso que uma ovelha ou uma moeda. Por que o pai não vai atrás do filho? O que você acha? Porque ele não ama o filho? É óbvio que ele ama o filho. Todo o contexto diz que ele ama o filho. Ovelha não sabe voltar. Eu não conheço nada sobre ovelha, mas já conversei com quem cria ovelha. Ovelha é um bicho burro. Aliás, muito mais burro que o burro. Quando você quiser ofender alguém, não chama de burro, fala seu ovelha. Ele não vai entender nada, mas você está chamando ele assim. Ovelha é um bicho que não... Ovelha não sabe voltar. Ela se perde. Imagina um bicho que se perde. Moeda, obviamente, não é um ser consciente, não tem como voltar. O filho sabe voltar, o filho sabe o caminho, e ele não quer voltar. Não adianta o pai correr atrás dele. Imagina, naquela época, era um homem de posses, podia mandar 2 dos capangas dele, traz o guri de volta e dá uma... risca o lombo dele com laço para a gente dar uma aprumada no guri. Dava, né? Não faz. Por que ele não faz? Porque o filho ia chegar lá, ia tomar a sua surra e ir embora no dia seguinte. O filho só volta quando o coração dele se quebranta para voltar. E o coração do pai está dolorido, ele está ali imagino eu, na varanda da casa, pronto para o filho voltar, mas o filho tem que voltar. Se o filho não volta, não adianta tu correr atrás. Pastores, se vocês já foram atrás, se vocês já conversaram e a pessoa continua se recusando, deixa a porta aberta, levanta a bandeirinha e fala, estou aqui te esperando. Mas não continua correndo atrás. Porque você vai se frustrar e você, na verdade, não está ajudando. A pessoa tem que ir comer comida de porco. E tem que cansar de comer comida de porco. Enquanto ele não se quebrantar, ele não volta. E se você conseguir arrastar ele com corrente de volta para a igreja, ele volta, daqui a 3 semanas ele vai embora de novo. Porque a bateria estava muito alta ou muito baixa, porque o culto foi muito longo ou muito curto, porque a iluminação ajudou ou atrapalhou, sei lá. Porque ele não voltou de coração. Eu digo isso porque o que nós vemos aqui é o povo cumprindo o ritual. Eles iam na escola dominical, eles davam o dízimo, eles iam no culto, eles levantavam a mão. Eu acho que ontem à noite eles teriam até pulado. Eu acho. Porque o cara, ele vem no retiro de casais, ele está presente, mas o coração já foi embora. E Deus fala, eu vou reter a minha bênção. E o povo chamava e falava, Senhor, por que o Senhor não nos responde? Porque o coração de vocês não está comigo. Mas eu tenho ido na escola dominical. E eu aí com isso. Escola dominical é ótimo, tá? Nenhum problema com isso.
Eu tenho ido no culto. Que bom que você vai no culto, mas teu coração ficou na porta, lá na calçada, no carro. Nem entrou. Vamos olhar mais uma passagem ainda sobre essa questão de Deus retendo a bênção. Provérbios 1. Essa é uma realidade que tem sido tremendamente esquecida nas nossas pregações. A impressão que dá é que Deus está assim, né? Volta para casa, por favor, eu estou aqui te esperando. Ai, eu estou chorando, tadinho de mim, eu sou Deus, eu preciso de você. Gente, nós invertemos tudo. Ele é o Senhor soberano, Ele não precisa de ninguém. Ele é o Criador dos céus e da terra. Ele nos ama imensamente, como a Bíblia, mas Ele está dizendo, filho, tu precisa vir na minha direção. Se tu vier na minha direção, eu corro para ti, te abraço e a gente faz uma festa. Mas se tu continuar comendo comida de porco e dizendo que é melhor que o novilho cevado, eu vou ter que deixar você comer comida de porco. Não tem nada que eu possa fazer. Aliás, pode, mas não no sentido de gerar uma relação conosco. Provérbios, capítulo 1, versos 28 a 33. Então vocês me chamarão, mas não responderei. Procurarão por mim, mas não me encontrarão. Visto que desprezaram o conhecimento e recusaram o temor do Senhor, não quiseram aceitar o meu conselho, fizeram pouco caso da minha advertência, comerão do fruto da sua conduta e se fartarão das suas próprias maquinações. Deus fala, eu vou deixar você comer aquilo que você plantou. Mas um Deus de amor, ele respeita a sua escolha. Gente, isso é trágico. Isso é trágico. E deixa eu dizer para vocês, um dos nossos filhos hoje não está andando com Deus. Está comendo comida de porco. Trabalha, paga suas contas, não é um criminoso, nada disso. E o meu coração de pai, o nosso, como pai e mãe, chora constantemente. Alex falou, vocês têm alguma coisa para orar? Eu não sei o que ela levantou, mas eu sei que foi isso. Que ele volte. Que ele canse de comer comida de porco. Mas se eu for lá e arrastar ele para casa e trancar ele no quarto, não adianta nada. Verso 32, pois a inconstância dos inexperientes os matará, e a falsa segurança dos tolos os destruirá. Mas quem me ouvir viverá em segurança e estará tranquilo, sem temer nenhum mal. Quando eu falo disso, gente, eu falo dos casamentos de vocês. Se há uma característica que tem que permear os nossos casamentos, é perdão. O quanto de perdão existe no casamento de vocês? Porque a nossa tendência como seres humanos é fazer listinha. Teve uma vez que ela me respondeu errado. Ah, uma vez eu peguei ele fazendo isso e aquilo. Ou pior, ele me traiu, ela me traiu. Eu imagino, gente, o tamanho do desastre que isso é na relação conjugal. Já assisti isso acontecer, mas pela graça de Deus eu já assisti situações assim em que houve perdão. E havendo perdão, existe reconciliação. Não vou dizer que não há consequências, mas há reconciliação. E eu conheço casais que passaram por isso e hoje vivem uma vida feliz, de amor, de carinho um pelo outro, de respeito um pelo outro. Mas eu também sei de casais que permitem que o pecado cresça entre eles e não fazem nada a respeito. E aí, quando alguém fala, você tem alguma coisa para pedir para Deus? Ah, eu quero pedir isso. Deus fala, quer nada, seu mentiroso. Tu foi comer comida de porco. Eu não vou te ouvir. Mas Deus, o Senhor não é um Deus de amor. Eu sou um Deus de amor. O teu caminho de volta é esse. Não, Deus, eu não vou voltar, mas vamos falar de outra coisa. Não tem outra coisa. Eu vou mais longe. Eu conheço igrejas que, por causa de amargura, sofrem até hoje a ausência do poder de Deus. Eu sou batista, aliás, eu sou um batistão. Eu não estou falando do poder de Deus, de curas e milagres, embora eu quero que isso aconteça também. Mas vocês sabem do que eu estou falando? Igrejas que têm cultos lindos, não identifique nenhuma, por favor, que eu não estou falando de nenhuma especial, tá? Mas igrejas que têm cultos lindos, mas tu não sente o poder de Deus. Parece que Deus
É só ritual. Existem famílias que vivem assim, existem igrejas que vivem assim. Enquanto elas não voltam para tratar da amargura, não dá para... Deus fala, eu não vou ouvir vocês. Repito aqui, verso 28. Então vocês me chamarão, mas não responderei. Procurarão por mim, mas não me encontrarão. Eu acho que há situações em casamentos que a gente chega assim e Deus fala um pouco mais. Vamos voltar ali para Malaquias 3,14, e diz assim, e vocês ainda perguntam, por que o Senhor não nos ouve? É porque o Senhor é testemunha entre você e a mulher da sua mocidade, pois você não cumpriu a sua promessa de fidelidade, embora ela fosse sua companheira e mulher do seu acordo matrimonial. O acordo matrimonial é uma aliança, não é um contrato. E a aliança ela é inquebrável. Ah, Daniel, mas a minha situação... Gente, eu sei que há situações que acontecem, e eu não tenho explicação para todas elas, é óbvio que não, mas o que eu quero deixar claro, o que a palavra deixa claro, é que Deus diz não para esse tipo de coisa. E Ele fala, eu sou testemunha daquele acordo que você fez. Mas Deus, ela virou uma chata, insuportável. Deus fala, o problema é teu. Vou orar por ti. Aliás, deixa eu dizer mais uma coisa. Minha esposa praticamente não tem defeito. Essa é uma mentira, tá? Os defeitos que ela tem, Deus colocou cirurgicamente para lidar com os meus pecados. Porque eu precisava lidar com pecados. Então, Ele construiu a Ana Paula com uma série de características que vão atritando com os meus pecados. Aí vocês veem o quanto que Deus quer trabalhar na vida dela, porque, né, cheio de pecado aqui para lidar com ela. Mas, então não adianta você dizer, Deus, o Senhor não me deu uma esposa perfeita. Ele falou, claro que não, tu ia estragar com ela. Te dei uma esposa assim porque tu precisava de uma esposa assim. Mas é pecado dela. Volta e meia vai ser. O que não desculpa pecado, tá? Mas é a ação de um Deus soberano para moldar os dois. Olhem comigo mais uma passagem em Provérbios 2, 16 e 17. Algumas dessas coisas são bastante conhecidas, eu sei disso, mas eu acho fundamentais para nós olharmos de novo. Provérbios 2, 16 e 17 fala da mulher adúltera, né, para o filho cuidar da mulher adúltera. E no verso 16 ele diz, ela também, a sabedoria, o livrará da mulher imoral, da pervertida que seduz com as suas palavras, que abandona aquele que desde a juventude foi seu companheiro e ignora a aliança que fez diante de Deus. A aliança que nós fizemos nos nossos casamentos foi diante de Deus. Ah, mas eu era muito criança, nem prestei atenção nisso, mas Deus prestou. Deus estava lá. E Ele falou, tu fez uma promessa para mim, e eu vou cobrar de ti essa promessa. Não, mas eu mudei de ideia. Deus não mudou de ideia. Por isso é que é uma aliança. E é curioso a expressão aqui em Provérbios, que ele diz, verso 17, abandona aquela que desde a juventude foi sua companheira, ou seu companheiro, companheirismo e amizade. A palavra usada aqui é usada em várias passagens do Provérbios para dizer um companheiro íntimo. E ele se aplica perfeitamente dentro do casamento. E eu quero propor a vocês que a amizade visa não só vocês curtirem um tempo juntos. A amizade visa formar em ti a imagem de Cristo. Por isso que eu digo, a esposa que Deus te deu, o marido que Deus te deu, não foi um azar. Não foi um acaso, escolhi mal. Não, Deus quer trabalhar na sua vida. E por isso Ele te deu esse amigo, essa companheira, esse companheiro. Porque Ele quer justamente moldar a sua vida à imagem de Cristo. Algumas pessoas vão falar, tá bom, vou moldar bastante a minha esposa. Não, calma, fica tranquilo. Então, os seus pecados já vão moldar bastante a sua esposa. Vamos voltar lá para Malaquias. Verso 15.
ele fala da fonte de um legado, verso 15. Não foi o Senhor que os fez um? Em corpo e em espírito eles lhe pertencem. E por que um só? Porque ele desejava uma descendência consagrada. Portanto, tenham cuidado, ninguém seja infiel à mulher da sua mocidade. Deus os fez um só. Obviamente que Deus os fez um é muito mais do que mencionar a questão da relação sexual, mas fala da unidade do casal. E não tem jeito. Deus os fez um só, o que acontece com um atinge o outro. Não tem como ser diferente. Homens, se vocês não andarem com Deus, vocês arrastam suas mulheres para longe de Deus. Mulheres, se vocês não andarem com Deus, vocês arrastam seus maridos para longe de Deus. Isso reflete também em toda a vida familiar. No momento que você decidiu ter uma família, você decidiu que a sua vida está amarrada a essas pessoas ao seu redor. Agora é impressionante, eu ainda encontro pessoas que estão falando sobre divórcio, e quando eu converso, eu falo, Daniel, minha vida é minha. Eu falo, não, não é mais. Seria se tu não tivesse casado, era só você e Deus. Uma vez que tu decidiu casar, tua vida não é só sua. E eu encontro tantos exemplos que eu fico assim, chocado com isso. Pessoas que literalmente começam uma vida conjugal e muitas vezes, dentro do primeiro ano, dizem, estou fora. Por quê? Porque não era isso que eu queria. Você faz isso com camisa que você compra. Aliás, nem com camisa. Às vezes, não gostei da camisa, joga fora, dá para alguém, pronto. Você fez uma aliança, um compromisso eterno. E ele diz que ele quer uma descendência consagrada. E eu vou um pouco mais longe, é o impacto em futuras gerações. E aqui eu falo tanto para casais que têm filhos, que são uma grande maioria de nós, mas como para casais que não têm filhos. Deus nos fez um para que nós tivéssemos impacto sobre a próxima geração. E o divórcio é sempre uma catástrofe. De vez em quando, algumas revistas ou entrevistas na televisão falam de... Não, eu sou divorciado e tudo bem, meus filhos aceitaram bem, meus filhos nem ligam. Gente, eu estudei psicologia do desenvolvimento. Isso não existe. O divórcio dos pais é sempre um trauma sobre os filhos. Sempre. Ah, mas eles lidaram bem. É claro que eles lidaram bem. A gente tem que sobreviver às coisas que acontecem conosco, as pessoas vão sobreviver. Mas nunca é o melhor. Aí você fala, não, mas é melhor divorciado do que brigando o tempo todo. Não, deixa eu deixar claro. Quando eu digo que Deus não quer o divórcio, Deus também não quer alguns casamentos que nós temos entre nós. Em que é o inferno em casa. Deus não quer aquilo, com certeza. Ah, então a solução é o divórcio. Veja bem, Deus não quer isso, Deus não quer aquilo. Então eu vou sair disso para aquilo. Não, não é essa a resposta de Deus. Deus tem outra resposta para ti e para mim, que vai incluir quebrantamento, que vai incluir perdão, que vai incluir graça, que vai incluir abrir mão da amargura. Não é fácil. Eu tenho acompanhado alguns casais por anos. E parece que eles dão 2 passos para frente, 3 para trás, aí dão 2 para frente, aí 1 para trás. Aí avança um pouquinho mais. Que coisa! A ênfase de Deus aqui é justamente que como casal, nós vamos deixar um impacto no mundo. Especialmente nos nossos filhos, é óbvio, mas vamos deixar um impacto para a próxima geração. E eu digo mais, com o estado de descompromisso que nós temos em casamento hoje em dia, os advogados podem me ajudar aqui, nós estivemos olhando essas questões lá na igreja, tempo atrás. Hoje o casamento é, na prática, a mesma coisa que a união estável. Aí eu perguntei para um advogado, cara, é a mesma coisa? Não, são 2 instituições. Eu acho lindo como advogados falam. Não, são 2 instituições. Eu falo, tá, que diferença faz? Nenhuma. Então, não, mas a instituição do casamento é uma coisa, união estável é outra coisa. Na prática, é a mesma coisa. Então, hoje, cada vez mais, casamento se torna descartável. Nós somos uma geração, me permitam, uma tribo que tem a oportunidade de, em nome de Deus, mostrar que Deus tem um projeto melhor. Porque o mundo não tem nenhum problema com isso. Troca como se trocasse de camisa. E nós falamos, não, é para sempre.
Coitado de você. Não, coitado não. Isso é bênção de Deus sobre nós. A ênfase de Deus é em fidelidade. Fidelidade. O último verso fala e usa uma expressão muito forte, verso 16. Deus diz: eu odeio o divórcio, diz o Senhor, o Deus de Israel. E também odeio o homem que se cobre de violência, como se cobre de roupas, diz o Senhor dos Exércitos. A palavra de Deus aqui é repugnância, nojo. Deus diz: eu odeio, eu tenho nojo disso aqui. Para Deus, o divórcio é a mesma coisa que qualquer outro dos pecados, como homossexualidade, pedofilia, bestialidade. A expressão usada é a mesma. Isso, para mim, é abominação. Ah, mas isso acontece. É claro que acontece, por isso que tem lá na Bíblia. Agora, concorda comigo que é algo trágico? E que não é a resposta de Deus? Você fala: Daniel, mas é difícil. Não, não é difícil, é impossível. Sem Cristo é impossível, não tem a menor chance. Eu sei que tem casais que, mesmo sem Cristo, continuam sendo fiéis uns aos outros. E eu digo mais, um casal que não conhece a Jesus, mas que segue os princípios da Bíblia, mesmo sem saber que eles são da Bíblia, receberá as bênçãos quanto àquela área. Então, um casal que não conhece a Jesus, mas que o marido ama a esposa e a esposa respeita o marido, esse será um casal que vai ter naquela área as bênçãos de Deus. Quer dizer que eles são salvos? Óbvio que não, isso é outra coisa. Eu estou dizendo, qualquer um que aplica os princípios de Deus recebe as bênçãos de Deus. Claro. Mas é muito difícil. O que ele está dizendo aqui, ele diz: eu odeio o divórcio, eu sei as razões que vocês têm para se separar, eu sei as razões que vocês têm para não concordar um com o outro, eu sei o que vocês fizeram um com o outro, eu sei o quanto vocês se magoaram, o quanto vocês machucaram, mas a realidade é que pessoas são mais preciosas. E esse vínculo é mais precioso. Ah, então eu tenho que aguentar aquele meu marido que é violento, que é promíscuo, que eu não estou dizendo isso. Mas eu estou dizendo que a solução de Deus não é o divórcio. E eu sei que, às vezes, um dos lados fala: não quero nem saber, é isso que eu vou fazer. Por isso que eu digo, há tragédias. E eu não quero colocar um peso sobre ninguém. Eu quero só falar o que a Bíblia ensina aqui. Finalmente, a segunda parte do versículo diz: odeio o homem que se cobre de violência como se cobre de roupas. Essa é uma passagem muito difícil de entender. Não sei quantos de vocês se lembram daquela situação em que Ruth foi até a colheita lá de Boaz e se cobriu com o manto dele. Depois ele colocou o manto. Vocês lembram dessa cena? Nessa história? O significado disso é o homem dizendo: essa mulher está sob a minha cobertura, essa mulher é a minha esposa, essa mulher, eu vou cuidar dela a partir de agora. Naquele tempo, isso era de um significado enorme, porque, inclusive, mulheres não podiam ter propriedades. Então, uma mulher sem um marido, sem um pai, sem um irmão, sem um filho, ela caía na miséria total. Então, provavelmente a melhor tradução aqui seria assim: odeio o homem que cobre a mulher com um manto de violência. O que significa? Anos atrás, minha esposa fez uma pós-graduação, em que ela leu vários livros de autores seculares que tratavam sobre a questão da presença paterna no lar. E uma das coisas mais marcantes é um Nakamura, se não me engano, um autor norte-americano que não é cristão, e faz toda uma pesquisa, não que nem a minha pesquisa de lavar-louça dele é séria, tá? Faz toda uma pesquisa mostrando que, quando há um divórcio, quem fica com a pior parte é a mulher. Isso a nossa observação já vê, né, gente? A mulher termina mais pobre, mais estressada, mais vulnerável a todo tipo de mal social que pode acontecer. Porque 90% das vezes, quem é que fica com os filhos? É a mulher, claro. E o homem sai. Ah, não, mas ele tem que pagar pensão. Até isso está mudando hoje em dia. Mas, de modo geral, sim, ele tem que pagar a pensão. Mas a mulher termina mais pobre, mais estressada, mais vulnerável. Então, o divórcio é uma violência contra a mulher. Então, é melhor ela apanhar em casa? Gente, é óbvio que não. Não é isso que eu estou dizendo, mas repara bem a expressão, e a mesma expressão que diz, Deus diz: eu odeio o divórcio, e eu odeio o homem que cobre a mulher de violência.
violência contra a mulher, que é o máximo de covardia. Em resumo, eu quero encerrar e depois dar mais uma palavra para vocês. Divórcio equivale à infidelidade a Deus. E eu acredito sinceramente que nenhum cristão deve procurar o divórcio. E, de novo, tem 1 milhão de nuances e histórias diferentes. Se você quiser conversar, a gente tiver tempo, vou ter prazer de conversar contigo. Mas nenhum cristão deve procurar o divórcio. Talvez você tenha que se submeter ao divórcio se o outro lado foi embora, ou recentemente tem uma amiga nossa que passou por isso, em que o marido falou, estou fora, não quero nem saber, fui. E ela fez tudo o que ela pôde, mas parece que essa semana ela ia estar assinando os papéis, porque foi o que ele determinou. Tendo dito tudo isso, gente, e falando do fato de que casamento é para sempre, deixa eu voltar e encerrar com o seguinte. Alguns de nós podemos dizer, puxa, mas Daniel, isso é tão duro. Eu acho duro. Eu acho duro. Mas anos atrás eu já determinei que a Bíblia está certa e eu estou errado. Então, se eu acho duro, errado estou eu, ela está certa. Se eu concordo, que bom. Se eu não concordo, errado estou eu, ela está certa. Se eu entendo, que bom. Se eu não entendo, ela está certa, eu estou errado. Eu acho que esse princípio do divórcio é duro. Mas quando eu dou um passo para trás e eu digo, nós cremos num Deus soberano, que segura nas suas mãos a própria existência do mundo. Ele conhece o futuro, o passado, ele conhece todas as coisas. Ele sabia exatamente as crises que iam acontecer no seu casamento. Ele não dormiu, ele não cochilou, ele não olhou para o lado, ele sabe o que você passa. E a palavra dele continua sendo, filho, volta para mim em primeiro lugar. Não, eu vou me reconciliar com a minha esposa. Não, volta para mim, para Deus. E eu vou fazer uma obra nova, eu vou fazer um milagre na sua vida. Todos nós conhecemos pelo menos um casal que ou já se divorciou, ou está próximo disso. Quem sabe aconteceu na sua família, quem sabe aconteceu contigo, ou está acontecendo contigo. Em nome de Jesus, deixa eu dizer, volte-se para Deus. Isso resolve tudo? Não diz que resolve tudo, mas resolve o teu destino eterno. Resolve a sua vida, resolve aquilo que Deus tem de futuro para você. E sim, muitas vezes vai restaurar o seu casamento. Nós vamos falar bastante hoje, à noite e amanhã, sobre como manter um casamento. Mas esse ponto do casamento é para sempre. Eu sinto até um pouco constrangido, porque isso para nós devia ser óbvio, Daniel. Não é mais tão óbvio. Não é mais tão óbvio. E eu tenho visto pastores batistas que defendem que não é mais tão óbvio. E a minha oração é que Deus nos traga arrependimento, porque esse tipo de infidelidade faz com que Deus vire o rosto de nós. Não diminui o amor dele por nós, não diminui a fidelidade dele por nós, mas ele diz, eu vou reter a minha bênção, porque vocês brincam de ser crente, mas o coração de vocês não está comigo. Queridos, que o coração de vocês esteja com Deus. Que nós criemos aqui uma dependência tão intensa com o nosso Deus, que seja verão, primavera, inverno, tempestade, furacão, terremoto, eu não abro mão. Eu vou permanecer fiel à esposa da minha mocidade. É um milagre que ela continue comigo, mas aí o problema é dela. Tá? Eu vou continuar fiel com ela. Vamos orar? Senhor, muito obrigado, Pai, pelo Teu amor em primeiro lugar, porque é o Senhor que nos ama, é o Senhor que nos traz, e mesmo diante de uma mensagem como essa, que seria tão comum e conhecida, mas hoje se torna quase estridente, quase chocante, eu quero rogar que o Senhor crie em nós uma convicção de que realmente o Senhor nos chama para manter esses vínculos até o fim de nossas vidas, mas não com orgulho, com arrogância ou com dureza, mas com carinho, Pai, com compreensão do perdão, da graça que tem que existir entre nós. Abençoa cada um desses casais e permita que tenhamos uma influência positiva nos casais ao nosso redor e que possamos ser testemunhos da Tua graça sobre nossas vidas. E que os casais ao nosso redor, ao perceberem as suas próprias lutas, possam dizer, puxa,
Se Daniel e Ana conseguem, em Cristo eu também consigo. Que isso seja verdade para cada um de nós, para a tua glória. É o que eu peço, é o que eu agradeço, no nome de Jesus. Amém.